Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo para mais uma reflexão bíblica a respeito da graça, Graças a Deus que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de mais uma vez nós estarmos compartilhando uma porção da sua palavra. Todos nós que falamos a respeito da graça, existem diversas pessoas que falam a respeito da graça, você pode encontrar no YouTube. O nosso objetivo é que você tenha um crescimento cristão e um crescimento espiritual. Agora, é bom que você saiba que o crescimento cristão dentro dessa nova aliança, pós-cruz, aliança da graça, não é um crescimento que se baseia nas suas obras, não é um crescimento que se baseia nos seus esforços, por mais bom que ele seja, por mais interessante que seja, mas não é um crescimento na carne. Crescimento na carne era para os filhos de Israel que viveu no período da lei. Crescimento cristão para nós, gentios, que estamos dentro dessa nova aliança, pós-cruz, é um crescimento na nossa mentalidade. É aqui que nós precisamos crescer. É aqui que nós precisamos avançar. Então, o objetivo maior de todo o conteúdo, de toda informação que você vê em alguns canais ou alguns segmentos religiosos, que já existem diversos espalhados que falam a respeito da graça, a intenção maior é que você tenha um crescimento no seu entendimento. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Crescimento da graça é aqui, é no intelecto, não é baseado mais na carne. Não é deixando de fazer algo ou fazendo algo. Não, esse crescimento é para o período da lei. Nós estamos dentro da nova aliança da graça, ok? E nós queremos hoje dar um tema para o vídeo que nós estamos aqui gravando e essa mensagem que nós estamos transmitindo a você aqui. E o tema é esse: quando Paulo chamou o evangelho de maldito, que evangelho era esse? Hoje nós vamos ler alguns textos da carta de Paulo, onde ele trata desse assunto, desse evangelho maldito, o outro evangelho. Só abrindo aqui um parêntese, dizer a você que muitas vezes nos apredejam, não só a mim, mas todos que defendem esse raciocínio da graça, a nova aliança da graça, dizendo que nós pregamos outro evangelho, a qual Paulo condenou e qual Paulo chamou de maldito. Mas hoje nós vamos ver, à luz da Bíblia, que evangelho era esse, a qual Paulo, se referindo a ele, chamou de maldito. Então nós vamos ler alguns textos escritos por Paulo aos irmãos da galáxia. Antes de nós lermos o texto, eu quero dizer algo a você que é cristão. Ouça cuidadosamente o que eu vou lhe dizer. Muitos cristãos, em diversos ambientes onde eles se reúnem como corpo de Cristo, não em uma igreja, porque a igreja somos nós, onde nós nos reunimos como igreja de Cristo, muitos cristãos, eles têm uma visão distorcida a respeito de Deus. Muitos cristãos, ora pensam que Deus está satisfeito com ele, e ora Deus está zangado com eles. É uma esquizofrenia cristã, uma esquizofrenia religiosa. E tudo isso se dá por um único motivo, que é justamente a junção dessas duas alianças. Eu quero dizer a você que é bom que você aprenda a dividir as alianças, porque se você
viver semelhante à maioria dos cristãos desse país e que são ensinados por diversos líderes acerca dessas duas alianças, você vai ter uma visão distorcida de Deus. Uma hora você pensa que Ele está de bem contigo, e uma outra hora você pensa que Ele está de mal contigo, porque você acredita que a vida cristã que você tem se baseia em seu esforço, se baseia em sua boa conduta, se baseia em sua obediência. Então, quando você obedece, você tem a ideia de que Deus está gostando do que você faz. Mas quando você vacila, porque nessa carne nós somos sujeitos que isso aconteça, então imediatamente vem aquela mensagem no seu subconsciente que Deus está te reprovando. Tudo isso se dá, querido, justamente a junção dessas duas alianças. E eu quero aqui dizer a você que é justamente a junção dessas duas alianças que Paulo condena aqui na carta aos Gálatas. Porque esse é o grande problema da igreja da Galácia. Eles estavam vivendo por causa de alguns judaizantes que se infiltraram depois que Paulo passou por lá. Alguns judaizantes dizendo a eles que eles deveriam observar a lei. Eram pessoas que estavam na graça, mas que agora, devido a ouvir mensagem de pessoas que viviam de acordo com a lei, que disseram a eles que era necessário que eles também cumprissem a lei, eles estavam vivendo, fazendo uma junção dessas duas alianças. E Paulo vai condenar severamente. Paulo é muito enfático nessa carta quando ele escreve aos Gálatas. Ele é muito rigoroso, ele chega a chamar os Gálatas de tolos, de insensatos. Nós vamos ver isso aqui hoje, ok? Então eu quero começar por dizer a você que a junção dessas duas alianças causa um prejuízo na sua vida cristã. Nós não podemos estar com um dos nossos pés no Monte Sinai, que é a figura da aliança da lei, e outro pé no Monte Sião, que é a figura da aliança da graça, e vivemos de acordo com esses dois princípios. Paulo disse que uma aliança anula a outra. Então, ou você vive de acordo com a lei, ou você vive de acordo com a graça. Eu te convido a viver de acordo com a graça, porque de acordo com a lei é impossível, foi impossível para os filhos de Israel, foi impossível para qualquer homem mortal, somente Cristo cumpriu toda a lei, ok? Então é bom que você saiba disso. Vamos ler Gálatas capítulo de número 1, se você tem uma Bíblia na sua casa, quiser nos acompanhar, isso é muito importante. Gálatas capítulo de número 1, porque hoje nós vamos aqui descobrir que evangelho maldito é esse ao qual Paulo se referia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, diz assim: maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo já começa assim no versículo de número 6. Paulo diz: eu estou aqui atônito, eu estou aqui chocado com vocês, porque tão depressa vocês saíram deste evangelho, o qual vocês foram instruídos, da qual eu ensinei a vocês, que é o evangelho que se baseia na graça, que se baseia no sacrifício de Cristo, e ter retornado, ou ter ido para outro evangelho. Esta palavra outro, eu até separei aqui, que no grego ela tem duas palavras. A primeira palavra é alon, que significa singular, e a segunda palavra é heteros, que significa diferente. E se pudéssemos olhar essas duas palavras com esses dois sentidos dentro do grego, podemos dizer que Paulo se referia justamente no sentido de heteros, diferente, outro evangelho diferente. Que outro evangelho era esse que Paulo estava se referindo? Se referindo justamente porque os irmãos da Galácia deixaram com que alguns judaizantes adentraram dentro de suas comunidades cristãs e começaram a introduzir dentro do entendimento deles que eles precisavam guardar a lei.
que unicamente crê, ouça cuidadosamente, unicamente crer em Cristo, unicamente crer no sacrifício, unicamente viver de acordo com a graça, para os judaizantes não era o suficiente. E eles começaram a passar essa informação para os irmãos que estavam na galáxia. E os irmãos imaturos começaram, muitos deles, a aderir àquele conceito que os judaizantes estavam dizendo. Muitos deles estavam até mesmo se circuncidando. É justamente esse evangelho que Paulo aqui está se referindo, quando ele disse: daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como o evangelho de Cristo é transtornado segundo a visão de Paulo? É quando nós, dentro dessa nova aliança pós-cruz, tentamos introduzir no meio dos nossos irmãos, ou dentro do nosso entendimento, os princípios da lei. É isso que Paulo está dizendo, é isso que ele está se referindo, que esse evangelho, quando ele é introduzido às práticas das obras da carne, ele se torna, na visão de Paulo, maldito, porque não é esse evangelho qual Paulo pregou. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho pela fé, isento de todo e qualquer tipo de obra. Nós estamos se referindo a um tempo em que Paulo viveu, que Paulo está condenando isso lá o seu povo, lá os irmãos da galáxia. Mas se nós tentarmos trazer para os nossos dias e contextualizar tudo isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Gálatas, parece com a igreja brasileira, parece com você, parece com muitos cristãos. São pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas que vivem de acordo com as práticas das obras da lei. Não entende que é o suficiente a ideia de que Cristo cumpriu toda a lei e levou todo o jugo por nós, e agora nos chama a descansar, a vivermos unicamente pela fé. Mas ainda que nós mesmos, ouçam o que Paulo está dizendo. Eu vou ler o versículo 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, se tratando do judaizante, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, Paulo dizendo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou seja, um evangelho misturado, que era o que estava acontecendo lá na galáxia, além do que eu já vos tenho anunciado, que é o evangelho pela fé, na obra consumada do Filho de Deus, seja anátema, seja maldito. Então aqui é a resposta para o nosso tema. Que evangelho maldito é esse a qual Paulo se referia? A junção dessas duas leis. Jesus deixou muito claro isso quando ele esteve aqui. Ele disse: não se pode pegar um vinho novo e colocar em odres velhos, de forma nenhuma. Jesus estava se referindo às alianças. O vinho novo é a aliança da graça, odre velho, aliança da lei. Não se pode usá-las, porque uma vai invalidar a outra. É necessário que a gente separe as coisas, ou a nossa vida vai viver, ou vamos viver semelhante aos nossos irmãos da galáxia. Estavam juntando essas duas alianças e tentando levar uma vida, um padrão de vida cristão baseado nisso. Paulo condena, Paulo é severo com relação a esses atos dos irmãos da galáxia. Paulo condenou severamente, chamou de maldito e disse que se ele ou qualquer outro, ou até mesmo um anjo viesse pregando esse tipo de evangelho que se baseia na prática da lei e que se baseia na graça, juntando as duas alianças, ele
de se considerar maldito. É necessário considerar maldito. Então, quando muitos dizem por aí que quando nós pregamos a graça, eles dizem isso aí é outro evangelho. Paulo disse que esse evangelho é maldito. Não, é só você ler o texto. Leia o texto, leia o seu contexto, que você vai descobrir que Paulo se referia a um evangelho maldito quando nós pegamos essas duas alianças e queremos manter o nosso padrão de vida cristã de acordo com as duas. É necessário tirarmos o pé do Monte Sinai e fincar a cada dia os pés no Monte Sião, que é a figura da graça. Olha o capítulo de número 3. Paulo continua o assunto no capítulo 3 aos Gálatas. Olha o versículo 1, ele diz assim: ó insensato, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E vós perante os olhos de que Jesus Cristo foi já representado como crucificação. Em outras palavras, ele está dizendo: o sacrifício já foi feito, ele já veio. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer que quem vive de acordo com os princípios da lei, vive como que Cristo ainda não viesse. Se tratando dos dias de Paulo, Paulo está dizendo que quem vive de acordo com esse princípio está dando um chute na cruz, está negando a obra consumada de Cristo. E eu digo a você, será se nós cristãos não estamos vivendo semelhante aos irmãos da galáxia, querendo levar uma vida cristã, um padrão cristão baseado nesses princípios, na prática das obras da lei, tentando até mesmo se justificar através dela? Será se nós não estamos anulando a obra de Cristo na nossa vida? O que Paulo está se referindo aqui é justamente isso, que toda e qualquer pessoa que vive de acordo com os princípios da lei está dando um chute, está cuspindo na cruz, negando o que Cristo fez por ele. Observe mais, o texto é muito rico. Olha o versículo de número 2, ele diz assim, ó: só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que Paulo faz aos irmãos da Galácia. Eu quero deixar essa pergunta para você. Como foi que você recebeu o Espírito? Foi praticando as obras da lei ou você recebeu o Espírito pela pregação da fé? É preciso separarmos, é preciso entender. E deixa eu dizer aqui uma coisa a você: qualquer evangelho que confunda obras e fé, que confunda lei e graça, distorce a verdade das boas novas e nega a eficácia da obra consumada de Cristo. É bom que você tenha esse entendimento. Olha o versículo 3, diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começando pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vocês começaram pelo Espírito, o recebeu pela pregação da fé, mediante o Espírito Santo. Agora vocês querem praticar as coisas da carne, querem terminar pelas práticas das carnes, como que não fosse suficiente simplesmente ouvir e crer no sacrifício do Filho e a convenção por meio do Espírito Santo. É o que Paulo está perguntando a eles. Ao versículo de número 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Entenda, querido, que tudo é uma questão de obra e uma questão de fé, tudo é uma questão de lei e tudo é uma questão de graça, tudo é uma questão das duas alianças. Se você pegar todo o contexto da carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Paulo falando sobre lei, graça, graça, lei. Ele vai finalizar no capítulo de número 6 dizendo o seguinte: quem vive pela lei tem obra da carne, quem vive pela graça tem fruto do Espírito. A carta trata apenas desse assunto, porque o povo do tempo de Paulo, os irmãos da galáxia, estavam juntando as duas alianças e deixando de viver a excelência do Evangelho.
Deixa eu ler mais um texto, que é o versículo de número 8, ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, será que isso fala de nós também? Quem somos nós? Somos porventura judeus? Ou somos gentios? Se você é gentio como eu, então a nossa justificação é pela fé, não é pelas obras da lei. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia justificado pela fé o gentio, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ouça isso cuidadosamente. Versículo 10: todos, pois, que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Você lembra que no período da lei era justamente isso que acontecia. Se você cumprisse 99 dos preceitos da lei e esquecesse de um apenas, você se tornava culpado também dos 99. É por isso que Paulo disse que é maldito. Você se torna maldito quando você tenta e não consegue. É preciso entender que nós avançamos, que nós estamos pós-cruz. Você nasceu dentro dessa nova aliança e você é perfeito em Cristo. Você não precisa de obra da lei para se justificar. Você já é justificado. Olha o versículo de número 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas os homens que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que todo cristão que se julga viver de acordo com o princípio da lei está negando a obra de Cristo, está dizendo que Cristo não se fez maldito por ele. Ele mesmo está dizendo que é maldito, a maldição está ainda sobre ele. Embora a lei, não sendo ela feita para nós, os gentios, foi feita para os judeus, e naquele período, naquele tempo, para aquele povo, e não para nós, mas nós, a igreja cristã, a igreja evangélica, adotou todo o princípio que é da lei, inserindo dentro da igreja para que as pessoas praticassem. A lei não era para nós, não foi feita para nós, mas muitas pessoas vivem de acordo com os princípios da lei. Toda religião se baseia na lei, e todas as pessoas que vivem de acordo com ela, Paulo está dizendo que estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque estão vivendo de acordo com a lei. Porque Cristo já se fez maldito por nós, para que você se tornasse bendito por Ele. Nós somos benditos através de Cristo Jesus. Então, toda e qualquer pessoa que vive de acordo com as duas alianças, dizendo que uma aliança depende da outra, vivendo com um pé no Monte Sinai e outro no Monte Sião, Paulo os considera que estão vivendo um evangelho maldito. O outro evangelho é justamente o evangelho que mais se ouve nesse Brasil, a junção dessas duas alianças. É bom que você, como cristão, observe em que ambiente você está, qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de mensagem que você está ouvindo dentro desse ambiente, e se essa mensagem está te levando aos princípios da lei ou aos princípios da graça. O princípio da lei, a base do princípio da lei é o mérito. Então, toda e qualquer mensagem que foque no seu mérito pessoal, significa que aquela mensagem está alicerçada ao período da lei, ao tempo da lei, e trazendo maldição para a sua vida. Irmão, e como saber que uma mensagem está de acordo com a graça? A mensagem da graça, ela destaca unicamente a dádiva. A dádiva. Você é santo, é uma dádiva. Você é justo, é uma dádiva.
Você é salvo, é uma dádiva. Tudo é uma dádiva. Nada é por meio do seu esforço. Viver em graça é ter essa real consciência. Em graça não se destaca os seus esforços, se destaca o que Cristo fez por nós na cruz. Eu quero te convidar a refutar todo e qualquer tipo de mensagem que leva você a viver um evangelho maldito, como condenou Paulo aqui na carta aos Gálatas. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida a cada dia.